Às vezes fico pensando, sabe? Se a gente tivesse a oportunidade de acordar um dia e criar um novo mundo do zero, do jeito que a gente queria, será que a gente criaria esse mesmo modelo, esse mesmo formato de mundo que a gente tem hoje? Às vezes eu tendo a achar que não, que a gente criaria um mundo diferente, mas às vezes eu tenho dúvida também, porque eu acredito que todos os dias, quando a gente acorda, a gente tem sempre a oportunidade, uma chance de criar um mundo diferente. E eu fico me perguntando em que momento a gente abriu mão, em que momento a gente resolveu desistir de tentar criar um mundo diferente, em que momento a gente se acostumou com esse mundo que a gente vive hoje. Em que momento a gente se tornou tão apático para aceitar tantos atos de tanta violência? Em que momento a gente se acostumou com tanta desigualdade, com tanta gente passando fome, com tanta miséria e, por outro lado, com tanto acúmulo, com tanta ganância, com tantas pessoas buscando um status de sucesso, uma conquista que na verdade não vai preencher em nada, e a gente vê pessoas que estão a todo momento buscando objetivos fúteis, buscando acumular coisas que não vão levar a lugar nenhum e não conseguindo se sensibilizar com tantas outras pessoas que faltam o básico. E em que momento da história a gente entendeu que seria tudo bem uns terem tantos e outros terem tão pouco? E aqui eu não tô querendo dizer que eu acho que todo mundo tem que ter a mesma coisa. Não, eu não acho que todo mundo tem que ter a mesma coisa. O que eu tô questionando é em que momento a gente entendeu que tá tudo bem essa desigualdade absurda. Em que momento a gente entendeu que é ok eu ter tanto e me sentir bem por ter muito, por conquistar com o meu suor, com o meu mérito, enquanto eu vejo tantas outras pessoas passando dificuldade e isso não me sensibiliza. Essa tragédia, esse caos social que a gente vive. A gente passa por pessoas, moradores de rua, às vezes em uma situação tão degradante de fome, de miséria, e a gente não para olhar, para ouvir, para tentar entender o que aconteceu com essa pessoa, para ela chegar nessa condição. E às vezes a gente continua o nosso dia como se nada tivesse acontecido, como se uma pessoa naquela situação não representasse nada pra gente. Eu confesso que me balança um pouco essa esperança, sabe? Ao mesmo tempo eu sinto que eu preciso ter esperança, porque se eu não tiver esperança no ser humano, na humanidade, o meu trabalho perde sentido, sabe? O meu propósito perde o propósito, porque se eu não tiver esperança na humanidade, para que continuar? Para que tentar trazer mais consciência? Para que tentar trazer mais luz? O que precisa? O que falta, sabe? Por que a gente não mudou ainda? Por que a gente continua aceitando esse modelo que foi imposto pra gente e que claramente não tá funcionando? Ou melhor, a gente pode achar que tá funcionando para alguns, mas não tá funcionando para a maioria. Eu entendo que as pessoas têm ambições diferentes, as pessoas pensam de formas diferentes, elas são diferentes, mas tem uma coisa que a gente tem em comum, que a gente pelo menos deveria ter em comum, que é a nossa humanidade, sabe? A nossa capacidade de se comunicar, a nossa capacidade de, através da comunicação, estabelecer vínculos, conexões uns com os outros. E a partir do momento em que a gente perde essa capacidade de criar conexão, a partir do momento em que o sofrimento do outro, a dificuldade do outro não causa em mim uma comoção suficiente para que isso gere em mim uma ação, para que isso gere em mim uma atitude para pelo menos tentar fazer a diferença e tentar mudar um pouquinho que seja essa minha realidade, acho que a gente está perdendo a nossa humanidade. É uma ilusão a gente achar que o nosso indivíduo
está acima do nosso coletivo. É uma ilusão a gente achar que a gente pode ser feliz sozinho e que a minha felicidade depende única e exclusivamente do meu mérito, das minhas conquistas, das minhas metas, do meu sucesso. Eu mesmo já diversas vezes me peguei pensando de uma forma mais gananciosa, de querer conquistar muitas coisas, de acumular muitas coisas. Mas em todos os momentos em que eu tento trazer um pouco mais de luz, um pouco mais de consciência mesmo, eu percebo que nada disso vai fazer sentido se no meu dia a dia eu não estiver fazendo a minha parte, se no meu dia a dia eu não estiver estendendo a mão para um estranho que eu não conheço, mas que eu sei que está precisando de uma mão, se no meu dia a dia eu não buscar me conectar com as pessoas que moram perto de mim, com as pessoas que estão à minha volta e tentar entender quais são as dificuldades que elas estão passando, que tipo de ajuda elas estão precisando, o que eu posso fazer, o que está no meu alcance para ajudar essas pessoas. A gente precisa, de uma vez por todas, independente de formas de pensar ou formas de solucionar o problema, antes de tudo, a gente precisa reconhecer que existe um problema muito grande, muito crítico na forma como a gente está se organizando em sociedade, nas nossas formas de consumo, de produção, de trabalho, de relação interpessoal. Então, as nossas conversas, os nossos debates precisam ser muitas vezes em torno de que tipo de sociedade a gente quer criar, que tipo de humanidade a gente quer criar, porque a gente ainda não conseguiu chegar num acordo, chegar num consenso de qual é o modelo que a gente precisa criar para que todas as pessoas consigam ter um mínimo e o básico de humanidade.